Geração de volta falando sobre o sertão, como se fala. A gente viu um vídeo produzido pelo coletivo, com a equipe, né? Você queria uma pergunta justo sobre a equipe, não é isso? Leandro, as pessoas que foram nesse projeto, elas já se conheciam ou começaram a se conhecer no decorrer da trajetória, começaram a se comunicar mais? Como é que foi? Não, na verdade a gente já se conhecia, a gente tem um coletivo, que é isso, é uma ideia de juntar várias pessoas para produzir algo que a gente acredita, chama Coletivo Adiante. E na época, quando eu pensava muito nesse projeto, assim, eu compartilhava muito com eles essa ideia. E a gente ainda achava muito distante, assim, porque é isso, né? Era um documentário, um longa-metragem que demandaria um recurso para fazer a viagem, demandaria tempo, enfim. Mas aos poucos a gente começou a conciliar esse sonho com as nossas agendas, assim. Então a gente já se conhecíamos muito bem, inclusive. E isso facilitou, obviamente, muito no processo da viagem e tal. Quem que foi? Produtor? Quantos cinegrafistas? Foram 2 diretores de fotografia, um operador de áudio, uma fotógrafa para fazer making-off e estilo do filme, né? Uma produção, uma repórter para fazer as entrevistas, né? A gente levou também um ilustrador, que também já fazia parte do coletivo, é um argentino, que ele foi para fazer ilustrações durante o processo do filme. Tem umas artes bem bonitas, né? E todos eles tinham um olhar estrangeiro, assim, daquele lugar, né? Eles assim não como eram... vocês, eles conheciam muito pouco do sertão. Salvo engano, acho que eles não tinham ido no sertão nordestino ainda, eles não conheciam aquele lugar. Isso me parecia muito interessante, assim, porque ia contrastar um pouco com a minha visão de quem esteve lá, pisava naquele chão, né? Conhecia um pouco daquelas árvores e tal. Eram todos daqui, do Sudeste? Todos de Belo Horizonte. Belo Horizonte. E ainda tem uma outra pessoa que também foi muito importante no processo do filme, que é o montador, né? Que ele acompanhou toda a viagem, participou de todo o processo de pesquisa, mas ele só participou efetivamente do filme quando a gente voltou com o material para ele. Eu fiquei muito feliz em rever esse vídeo, porque eu bonito, esse vídeo é lindo, né? Tenho muitas saudades, assim, desse processo, e isso foi uma coisa muito brincalhona que a gente fez durante a viagem, que era, a gente ia fotografando a gente ao longo do processo, assim, né? É um vídeo muito rápido, não dá pra ver, mas a barba cresce um pouco mais no final do vídeo, a gente tá um pouco mais cansado, tá um pouco mais queimado, assim, do sol sertanejo e tal. Legal. Conta pros meninos aqui, que eu achei tão interessante, você me contou antes da gente começar, de que você chegou aí em Canudos, né, que pegou temperaturas desérticas. Como é que foi lá, assim? Canudos era um lugar muito importante no processo do filme, né? Talvez foi um lugar onde a gente ficou mais tempo, assim. Primeiro, pelo processo histórico do lugar, né? A ideia de Canudos, assim, toda a construção histórica de Antônio Conselheiro, todo aquele processo. Não sei se você sabe, mas a Canudos, onde Antônio Conselheiro fundou, hoje ela está embaixo de um rio, do Vaza Barris, né? Foi construída uma barragem para se esquecer um pouco daquela cidade, daquele processo histórico e heróico do Antônio Conselheiro. Mas ainda dá para ver um pedaço da torre da igreja, assim, então isso é muito forte para a gente. Então a gente queria frequentar muito aquele lugar. E do lado de Canudos, existe um lugar que chama Raso da Catarina, que é uma região geográfica grande, extensa, que sai da Bahia, vai até Sergipe, que é considerado o lugar mais quente do Brasil, assim, que lá é desértico mesmo. Assim. Imagina o calor que tá fazendo aqui. Pelo menos 40. Mas é deserto que faz calor e frio também, calor né? e frio, Você falou que chegava a 45 negativo e positivo. Já pensou, é um lugar gente? Quentérrimo e à noite De manhã você pega 45, depois menos 45. É um dos poucos lugares brasileiros onde essa geografia é muito presente, assim, né? Essa coisa desértica, assim, da temperatura desértica. Leandro, você tem outro projeto em mente? Então, eu não consegui parar depois do Sertão. O Sertão foi um filme que foi longo, assim, um processo. Às vezes a gente ficava se perguntando se era porque a gente não conseguia desapegar dele e entregar para o mundo, ou se era porque a gente merecia mesmo todo esse processo. O filme começou em 2013, a gente rodou em 2014, e ele foi lançado ano passado, em outubro do ano passado. Agora sim, pronto, ele está inclusive em processo de festivais e tal. Está sendo exibido em festivais, né? A gente está mandando para o circuito de festivais, a gente quer muito esse ano ainda disponibilizar o filme, porque é para isso que ele foi feito, né? Para que as pessoas assistam, sobretudo nas redes de educação, a gente quer muito que os professores se apropriem desse material para sala de aula, para divulgar um pouco isso, porque é isso, né? A gente quer o enriquecimento da ideia desse ABC sertanejo. Mas depois disso eu nunca parei, assim, depois eu produzi mais alguns outros documentários e tal, e agora eu estou num momento muito especial, que eu produzi um curta-metragem sobre a minha relação com meu pai, né?
E é um filme que eu acabei de finalizar, estou mandando para festivais, a gente acabou de ganhar um prêmio muito importante assim, no Festival do Uruguai com esse filme. Então, para mim, está sendo um momento também muito importante de distribuição desse material do curta-metragem, que é a minha relação com o Painho. E antes, você teve o do Saramago, né? Antes do Sertão, como se fala, eu também tinha produzido um média-metragem, né? Que é baseado, começou a partir da minha pesquisa de mestrado, que é para mostrar um pouco o lado humanista do escritor português, do José Saramago. Então, eu fui para a Europa, gravei algumas coisas lá e tal. Foi um processo também muito importante assim, na minha vida. É muito interessante o documentário. Por meio dessa história, você conta outras tantas histórias, né? Por meio do Saramago, do Sertão, né? Leandro, você disse que lá no Sertão, hoje em dia, ou em alguns lugares, não é mais falado esse tipo de alfabeto, né? O que você acha sobre essa perca desse alfabeto ou dessa identidade cultural, assim? Para você que é de lá, como que você lida com isso? Eu acho ruim que a gente perca, num processo histórico da nossa construção, algo que é tão importante e fundamental para a gente, né? Mas acho que isso pode ser um processo natural mesmo. Acho que existe um caminho que tem sido propagado para isso e que eu acho que ok, a gente aceita, assim. Desde que isso vire um registro histórico e que seja importante que as pessoas entendam isso como algo importante para eles, assim. Essa busca do pertencimento é muito importante para que o sertanejo, que já passa a vida inteira ouvindo que ele é miserável, que ele passa fome, que ele precisa morar em São Paulo para tentar a vida, tudo isso a gente precisa começar a desconstruir, assim. Então, conhecer esse lugar e se conhecer como pertencente desse lugar é fundamental para que as pessoas se entendam e se posicionem no mundo. Então, quando eu passo a ter orgulho de ser alfabetizado desse jeito, isso me coloca no lugar do mundo onde o sertanejo é muito mais valorizado. Então, isso é importante. Então, pode acabar, desde que a gente mantenha isso como registro histórico e que a gente possa dizer, olha, eu fui alfabetizado assim, e isso é importante que as pessoas saibam que é tão alfabetizado quanto quem foi alfabetizado com W, Y. O que é preciso para a gente fazer um projeto desse porte? Primeiro, muita vontade, assim, de querer produzir isso. É sempre muito difícil trabalhar com cultura no Brasil, mas é possível, não é impossível. Então é sempre um querer muito. Segundo, e para mim sempre funcionou bem, é juntar pessoas que também acreditam nesse projeto. A partir desses dois mecanismos, a gente quer e a gente tem pessoas que querem também, tudo fica mais fácil para a gente conseguir. E aí tem várias possibilidades. Você pode fazer um financiamento coletivo, você pode buscar um edital, você pode fazer de um jeito onde seja viável produzir a partir de uma troca de coisas sua. Eu sei fazer um pouco de fotografia, então eu troco a fotografia por uma hospedagem, e aí vai produzindo isso. Tudo é sempre possível. Coragem e ideia boa, né? Coragem, uma ideia boa boa. Ideia. Muito obrigada, Leandro. Nosso tempo acabou. Nós que ficamos com querer muito de assistir o documentário, né, gente? A gente ficou muito curioso. Espero que ele volte, né? Ele deve ser exibido novamente em BH, né? E em outras partes de Minas aí, vamos ver. De todo modo, a gente quer também disponibilizar ele online em pouco tempo. Quem quiser ficar acompanhando um pouco o projeto, segue a nossa página no Facebook, é facebook.com/sertão como se fala, e aí vocês vão conseguindo acompanhar um pouco disso. Muito, muito bacana. Muito obrigada pela presença de vocês. Voltem sempre. Obrigada, Leandro. Sucesso. Obrigada a você que nos acompanhou também pelo YouTube, aqui pela TV Assembleia, pelo Instagram da Assembleia. Siga a gente no Twitter e até a próxima. Um B com E, é Bé, um B com I, é Bi, um B com O, é Bó. A vida tava tão boa pra quem mandou me chamar. Gá, Gigogo. Tem várias. Eu tava no Juazeiro, no sertão do Ceará. Vida tava tão boa pra quem mandou me chamar. Quando eu falei o G, ele falou J. E eu, como J? É G. Aí ele, não, é J. Memé, neini, neonó, menino. Eu tinha só 13 anos, você pode acreditar. O Ré é uma letra que se escreve em ABC. Quando